Então, se calhar, vamos dar início. E enquanto as pessoas vão entrando, ainda está muita gente a entrar, mas nós também vamos iniciando devagar, para depois passar às nossas comunicações. Então, sejam bem-vindos a este encontro online de gaguez. Este encontro online, faz na celebração do Dia Mundial da Consciencialização para a Gaguez, que é um dia que ainda precisa de existir pela falta de informação, pelos mitos, pela pelas ideias confusas que existem acerca da gaguez, pela dificuldade em compreender as crianças e os adultos que gaguejam, e então, como missão, e como Centro de Tratamento de Gaguez, e como empresa que presta serviços especializados nesta área, é nossa missão também conversar sobre isto, refletir sobre estes temas, e ajudar a que esta desinformação se extinga e que nós possamos todos conversar entre nós, entre profissionais, entre famílias, entre toda a gente, com mais à vontade e com mais informação. A nossa equipa está dividida porque somos muitos e estamos em vários sítios. Então, hoje vocês vão ver algumas caras que é parte da equipa apenas, que é a Susana, o Carlos, a Sara, a Carlota e eu. A Cátia, a Catita, teve um imprevisto e, portanto, não vai poder estar connosco, mas estará connosco de certa forma na mesma, até porque a comunicação dela foi pensada por ela e pela Sara e, portanto, ela está connosco de outras formas e lamentamos porque eu sei que há muita gente que gostava de ouvir a Cátia e nós também gostávamos de ouvir a Cátia, hoje não vai ser possível. Então, hoje vou começar por mostrar-vos o nosso diretor a dar-vos as boas-vindas e peço a ajuda da Carlota só para ver se o som está ligado, porque não estou a conseguir ligar. Está bem, Carlota? Bom? Uhum. Sim? Ok. Um bocadinho. Não se está a ouvir nada. Não? Não, vamos aqui ver. Estar a passar. Opções. Uhum. Eu vou tentar novamente, não tem problema. Parece uma definição automática. E se não der, não faz mal, nós faremos isto mais à frente. Portanto, Carlota, se calhar partilhas depois tu e nós avançamos. Bem, queres-me mandar o Sim, vídeo? É isso? sim, exatamente. É um invite e vou só agora continuar. Então, para hoje, o nosso plano está bem preenchido. E depois de nós então darmos as boas-vindas a toda a gente, vamos começar com uma comunicação sobre a gaguez no adulto e o trabalho que se faz a este nível. Depois vamos passar para a gaguez em idade escolar e depois para a gaguez em idade pré-escolar. Nós queremos muito que toda a gente participe e que toda a gente faça questões e comentários e que partilhe connosco curiosidades e tudo aquilo que vocês acham que vai de encontro ao que está a ser conversado e abordado nas comunicações. E queremos muito ir de encontro também àquilo que são as vossas expectativas por estes temas. Por isso, quanto mais participarem, melhor, e nós vamos sentir que também estamos a corresponder também melhor. Ahm, Só que ao mesmo tempo. Carlota, passamos o vídeo depois, pode ser? Uhum. Sim? Boa. Ah, Então, desculpem, esta parte mais técnica. Tu mandaste-me o vídeo? não, Tá bem. ainda não. Então, vamos dar início às nossas comunicações. Vamos iniciar então com o gaguez no adulto. E, na verdade, vamos iniciar com a Carlota e comigo. E, portanto, eu peço à Carlota que, quando quiser, que comece a partilhar tela. E espero que esteja toda a gente pronta para começarmos. Isso mesmo. Vamos então dar início. Olá a todos.
em várias partes do mundo. E vamos dar início a este encontro de consciencialização para a gravidez, com as variáveis a ter em conta no acompanhamento de adultos. Começamos então com esta questão que nos move a todos. Afinal, existe sucesso na intervenção com o adulto? Há muitos mitos que sugerem o contrário. Não há sucesso, ou o sucesso é limitado. E a nossa experiência, os estudos, a história, diz-nos que sim, existe sucesso. E este acontece a vários níveis, segundo os objetivos, as ambições, as comorbilidades, segundo cada pessoa. E no fundo é sobre isto que vamos hoje tentar explorar, tentar aprofundar convosco. Reuni, para não fugirmos ao essencial, lembrarmos desta framework sobre intervenção em gaguez que nos pareceu útil e muito verdadeira como base de terapia. Existem inúmeras frameworks, mas esta, por nascer da eficácia, da prática e da evidência encontrada na adaptação das intervenções aos objetivos do indivíduo, do adulto, pareceu-nos mais adaptada ao que desejávamos transmitir. Ou seja, aquilo que nós desejamos transmitir é os elementos centrais na intervenção com o adulto. Por isso, hoje vamos abordar algumas dimensões essenciais, como estas que selecionámos, os objetivos, a qualidade do terapeuta, a relação que se pode e deve estabelecer, o formato da intervenção, entre outras. E centramos-nos então no processo em si. Por isso vamos dividir em três partes: o processo, a pessoa que gagueja e o terapeuta da fala. E começamos com o processo terapêutico. Então vamos pensar no processo de terapia com um adulto, nas variáveis que nos parecem ser mais importantes numa primeira análise para que esse processo de terapia, para que a terapia tenha um sucesso. A primeira variável é, sem dúvida, os objetivos e as expectativas que existem. Expectativas e objetivos esses que podem vir da parte da pessoa que gagueja ou da parte do terapeuta. Mas muitas vezes, como é a pessoa e o adulto que procura o serviço de terapia da fala, ele vem com expectativas e objetivos naturalmente. A questão é que, o que é sucesso para uma pessoa, às vezes não é o sucesso para outra pessoa. E nós temos que então perceber o que é que será, quais são os objetivos que vão de encontro ao sucesso, à ideia de sucesso na terapia para aquela pessoa. Estes objetivos podem ser mais focados, por exemplo, no quão fluente eu consigo ser, se eu gaguejo muito, se eu gaguejo pouco, se eu consigo ser fluente em determinados contextos, se eu sou menos fluente em determinados contextos. Podem ser mais focados nas características da gaguez, ou seja, se eu sinto muita tensão, se eu quero reduzir esta tensão que sinto quando falo, o esforço que faço quando falo, se eu quero reduzir movimentos que aconteçam ao mesmo tempo que eu gaguejo, etc. Ou então, estes objetivos podem ser mais focados na comunicação, na interação, podem ter a ver com a liberdade de dizer o que eu quero quando quero, podem ter a ver com uma tranquilidade em quando eu estou a falar e interagir, sem me preocupar com a fala ou sem me preocupar com a gaguez. Podem ter a ver com características mais não verbais da comunicação, como por exemplo a forma como eu estabeleço o contacto ocular ou como eu comunico com o meu corpo, que me é permitido, por exemplo, por não estar demasiado focado no facto de gaguejar ou não, e existem dezenas e dezenas de objetivos. Então, a primeira ideia que eu quero deixar aqui bem clara é que estes objetivos são extremamente individuais. E quando nós iniciamos este trabalho, não fazemos um esforço para que assim seja e para que vão de encontro realmente àquilo que é importante para a pessoa, nós já estaremos a desrespeitar uma das premissas do sucesso. Podes passar, Carlota, por favor? Também consegues ter o controle, já te dei. Consigo, consigo. Além disso, estes objetivos vão ser os nossos medidores de sucesso. Ou seja,
Como é que nós medimos o sucesso de uma intervenção? Como é que é possível nós estarmos no início, a meio ou no final do processo e conseguirmos ter a certeza, que estamos a aproximar-nos daquilo que era, o nosso resultado esperado? Como é que nós conseguimos medir se estamos, a ter um progresso positivo, se estamos a ter uma evolução positiva? Unicamente pelos objetivos. E, portanto, sem eles nós não temos guias. Outra coisa muito importante sobre objetivos é que eles têm que ser realistas, têm que ser possíveis, têm que ser alcançáveis. E às vezes, quando as pessoas começam o processo de terapia, também porque ainda vão adquirir muita informação, vão perceber muitas das coisas que são importantes, podem ter alguns objetivos irrealistas, como por exemplo, o que eu quero mesmo é deixar de gaguejar. Em idade adulta, isto não é esperado. Contudo, também é muito importante que estes objetivos sejam realistas, mas altamente inspiradores. Nenhum de nós faz nenhum processo de mudança sem uma motivação muito forte. Então, encontrar aqui o equilíbrio entre aquilo que são objetivos possíveis e objetivos inspiradores é um trabalho muito importante de início, sem o qual eu não avançaria no processo de terapia, se eu quero que ele corra bem. Outra variável do sucesso tem a ver com a capacidade de nós vermos a pessoa e vermos a sua gaguez numa ótica longitudinal. Ou seja, a relação que uma pessoa gagueja tem com a sua fala e tem com a sua gaguez não começou quando ela fez 18 anos e se tornou adulta. Ela não ganhou consciência e não percebeu tudo sobre a sua gaguez ou sobre o impacto que ela tem para si e para os outros quando ela se tornou uma pessoa adulta. Isto começou quando ela começou a gaguejar. E então, os comportamentos visíveis de uma gaguez e os comportamentos menos visíveis, como a forma como a pessoa entende a sua gaguez, como ela sente as situações em que gagueja, como ela pensa sobre a sua gaguez e sobre o futuro associado a esta gaguez, foi construída ao longo do tempo, de acordo com as suas experiências e com a reação, a relação com os outros, desde que ela era criança, desde que ela teve experiências na escola, com os amigos, enquanto era adolescente e depois se tornou adulta e continuou a ter essas experiências. Então, muitos, por exemplo, dos comportamentos secundários, de tudo que são compensações, têm anos de construção e fazem sentido na história daquela pessoa. Se eu não entender isto, eu não vou conseguir preparar com a pessoa em conjunto um plano que seja ajustado, porque eu não vou estar a compreender a complexidade e a construção daquela gaguez para que ela seja atualmente o que nós vemos. E então, eu vou estar a desrespeitar mais uma vez uma variável para o sucesso. Outra variável, outro fator de impacto no sucesso da terapia com adultos é, sem dúvida, os planos de terapia e o facto de eles serem individuais ou genéricos, de eles serem flexíveis ou rígidos. Isto porque, não sei se, provavelmente haverão pessoas que sabem, porque também trabalham na área ou porque conversam com outros terapeutas que trabalham fluência e outras pessoas que não saberão. Mas as terapias, as abordagens terapêuticas, as terapias, os programas de intervenção que foram testados cientificamente e sobre o qual existe a ciência escrita, evidência científica, tendem a resultar. Então, a terapia da fala, com a pessoa que gagueja em idade adulta, tem resultados positivos. Contudo, nenhuma terapia, nenhuma abordagem alguma vez foi bem sucedida para a totalidade dos participantes, para todas as pessoas. O que nos leva à questão, então, porque é que uma terapia funciona para umas pessoas e não funciona para outras? E o que é que fará sentido, o que é que resultará para aquela pessoa para quem uma abordagem não foi bem sucedida? Quais são as características que devemos ter em conta quando estamos a escolher? Se existem várias abordagens, se nenhuma delas é universal, então nós temos obrigatoriamente que ser extremamente focados e individualizar os planos de terapia e centrá-los nas necessidades e características da pessoa. Outra variável muito importante, eu acho que é de conhecimento, é quase de senso comum, não sendo
aplicada ao nosso trabalho, é conhecida como uma variável, do senso comum. Ou seja, toda a gente sabe que não existirão à partida bons resultados ou os melhores resultados se não existir uma relação terapêutica efetiva entre a pessoa que gagueja e o terapeuta da fala. E a questão é que a relação terapêutica não assenta em simpatia, não assenta meramente em empatia sequer, não assenta em gostarmos uns dos outros. A relação terapêutica está provado como sendo um dos maiores fatores de impacto para o sucesso da terapia e para as várias mudanças que vão ocorrendo, e diz-nos a evidência que ah, as pessoas que gaguejam reconhecem terapeutas da fala mais eficazes com base na relação que têm com eles, quando o terapeuta é capaz de promover uma forte aliança, uma forte relação baseada em aceitação, em compreensão e em confiança, e tem as competências para isto. E então, dou por terminadas estas variáveis que são mais transversais a todo o processo de terapia, para agora nos focarmos em fatores que influenciam a intervenção, mas que dizem mais respeito à pessoa que gagueja e à forma como ela está no processo. E passo a vez à Carlota. Sim, e na verdade nós reunimos apenas três variáveis que nos pareceram centrais neste processo de sucesso para a terapia na pessoa que gagueja. A primeira é a motivação. Eu parto do princípio de que, na sua maioria, os adultos que recebem os nossos serviços, o nosso conhecimento, estão preparados e que se empenham ativamente em falar sobre medidas eficazes para mudar o comportamento. Os que não estão motivados são considerados desmotivados para a mudança. E com frequência assistimos que a relação com as pessoas, não é posta em espera, não é? Até estarem prontos. Não é? E nós assistimos a isto nas pessoas que nos chegam e também à nossa volta com profissionais. Pode ajudar uma concepção, e é esta que trazemos aqui hoje, uma concepção proposta na literatura, que é uma transformação de conceito, isso, de motivação para prontidão para a mudança. Isto porque esta dimensão é dinâmica, é dinâmica pela vida das pessoas, por isso todos têm potencial de mudança e muitas vezes o facto de não estar pronto, não estar pronta, não quer dizer que não deva começar, mas sim que começo desde um sítio diferente. Não é? Estou a começar desde um lugar diferente. E por isso, o papel do terapeuta da fala não é resolver esta ambivalência, estes impulsos contraditórios que a pessoa traz, não é resolver esta ambivalência para a mudança, não é? Mas facilitar a expressão da pessoa que tem à nossa frente, não é? A pessoa que temos à nossa frente, a expressão dos prós e dos contras de fazer uma mudança e guiar esta pessoa para uma resolução aceitável. Nesta premissa, há algumas perguntas, desculpem, que nos podem guiar a nós terapeutas, mas também à pessoa que está a ser acompanhada. O que é que eu quero? O que é possível agora? Quais são os benefícios de efetuar este novo comportamento, esta mudança? Quais é que são os benefícios de estar aqui, de ir outra vez esta outra semana? Quão importante é esta mudança na minha vida? Por isso, mudança de conceito, de motivação para prontidão para a mudança como algo em mudança, não é? Em algo dinâmico. A segunda variável que nós consideramos muito importante, por isso, prontidão para a mudança, a segunda variável é a corresponsabilização. Não há protagonistas neste processo. Não há ninguém mais responsável. Entendemos, sim, que deve estar presente o conceito de equipa, o conceito de parceria. Então, a pessoa que vai à terapia é responsável por tudo e o terapeuta da fala é responsável por tudo. E esta tomada de... Ai, meu Deus. Desculpa. Esta tomada de decisão deve ser partilhada. O que é que queremos dizer com isto? A postura de cada um
é um elemento-chave para a evolução do sucesso. E um exemplo disso eu vou à terapia, é, bom, boa, né? Mas espero que o terapeuta da fala introduza o caminho, os objetivos, a consciência, etc. Ou então, não é? Uma outra postura é, eu vou à terapeuta da fala e o terapeuta da fala é um facilitador da minha vida, é um, acompanha-me, não é? Facilita da minha vida. E, mais uma vez, cabe-nos a nós, terapeutas da fala, facilitar a expressão da pessoa dos prós e dos contras a fazer uma mudança e guiá-lo para uma resolução aceitável. E cabe às pessoas que querem ser acompanhadas levar a vida, a iniciativa de falar, a consciência, etc. Não se efetivam mudanças se não há responsabilização. Ou melhor, até pode haver, mas ficamos ao nível da solução técnica e não das mudanças comportamentais, por vezes necessárias ao nível da autoimagem, do autoconceito, de algumas crenças. E estas mudanças são necessárias para soluções a longo prazo. Então, primeira variável, prontidão para a mudança. Segunda variável, responsabilização pelo processo. Terceira variável, prática fora das sessões. Quem me conhece e é acompanhado por mim sabe que eu não suavizo, não amoleço nesta variável. A mudança, que é tão verbalizada e tão desejada, é feita pela criação de novos hábitos. Há um efeito neurológico, repito, há um efeito neurológico que sem autonomia e consistência não opera uma alteração motora. E por isso, eu posso aprender um novo comportamento em sessão, mas se eu não o desenvolvo com consistência, a generalização na minha vida, para o meu trabalho, para a minha família, para os meus amigos, vai ser muito difícil. Mais uma vez, como terapeuta, eu tenho que facilitar a generalização através de hierarquias, de identificação de barreiras, etc. E a pessoa acompanhada, eu como pessoa acompanhada, devo isto para que possa assistir à mudança na minha estrutura. E então agora vamos focar isso, variáveis no processo, não é? Assim, um bocadinho transversal, variáveis da pessoa que está a ser acompanhada, que no fundo é por isso que estamos aqui todos sentados. E agora vamos nos focar nas variáveis que consideramos importantes no terapeuta da fala. Ana, vamos a isto? Sim, vamos a isso. Pois é, agora vamos focar-nos nos profissionais, nos terapeutas em específico. Um dos fatores de influência é, sem dúvida, o conhecimento e a proficiência do terapeuta da fala quando trabalha com pessoas que gaguejam, com adultos que gaguejam. Na verdade, com todas as idades, mas falando desta em particular, com adultos que gaguejam. Isto porque se nós tivermos em conta tudo aquilo que dissermos até agora, ou seja, as múltiplas abordagens que existem, as múltiplas formas de abordar o mesmo comportamento, o mesmo objetivo, mas que tem que ser individualizado, tendo em conta as características da pessoa e as suas necessidades, e todo o racional que é preciso fazer entre uma coisa e outra, então é fácil concluir que o terapeuta da fala não só tem que ter um conhecimento alargado para ter este raciocínio clínico e para conseguir implementar estes planos centrados na pessoa, como também tem que ser proficiente. E ser proficiente exige experiência, experiência no sentido de experimentar e fazer melhor na próxima vez e pensar diferente e refletir e discutir e refletir e voltar ao mesmo assunto de uma forma mais consciente e mais construída e com mais experiência clínica no seu todo. Claro que sim. Além disso, se nós tirarmos a ótica de nós terapeutas e se eu parar de falar da narrativa como terapeuta e centrar isto nas pessoas e na opinião delas, o que nós sabemos do ponto de vista científico é que as pessoas que gaguejam, os adultos que gaguejam, conseguem perfeitamente fazer esta diferenciação e entre eu saber que o meu terapeuta tem este conhecimento e tem esta capacidade e quando eu acho que não. E então, em alguns estudos isto surge, o que está cá aqui nesta tabela é um deles, onde nós podemos ver que, por exemplo, a falta de conhecimento, a falta de compreensão do que é gaguejar ou do que é gaguez e de como é que se
trabalha com gaguez é um dos fatores mais apontados como barreiras ao sucesso da terapia e o contrário é então identificado como facilitadores, como uma variável do sucesso. Sendo assim, nós queremos deixar claro então que esta é sem dúvida uma variável muito importante e que nos responsabiliza a nós, terapeutas da fala, a sermos cada vez melhores, a sabermos mais e não só sabermos, mas sabermos aplicar aquilo que sabermos para mais rapidamente identificarmos o que ainda não sabemos e continuarmos neste processo de aprendizagem contínua. Estava-me a lembrar, desculpem aqui este espontâneo, mas estava-me a lembrar dos preconceitos que muitas vezes levamos e de esta antevisão do fim do processo. E por isso, as pessoas que aparecem não querem saber, quer dizer, querem uma esperança do fim, mas não querem que a pessoa a trate como não, ninguém gosta disso, quer ser tratada como um ser individual. Pronto, esta proficiência do terapeuta com esta visão também longitudinal. Portanto, concluindo, esta proficiência, este conhecimento que muitas vezes vem da discussão com colegas, vem da reflexão conjunta, leva a que nós procuremos todos um plano centrado nas necessidades individuais. E isso exige um conhecimento alargado de diferentes abordagens, de uma capacidade reflexiva muito direcionada e de flexibilidade, que às vezes não está a correr bem e nós temos que mudar. E temos que mudar sem qualquer rigidez, que é isso que o processo precisa e que a pessoa precisa. Daí, Avançando, estamos as duas a mudar. as duas. Sim. Daí, esta intervenção em adultos parece que nem sempre valoriza técnicas de aconselhamento. E é mesmo este o nome, técnicas de aconselhamento. A necessidade de haver estas competências surge pela necessidade de ajudar a compreender a perturbação e o seu impacto e a desenvolver formas de lidar com ela. E estas técnicas permitem que seja possível mediar vários processos que acompanham a parte mais técnica da terapia. Mediar vários processos ligados com os exercícios, com as técnicas, e tudo isso tem de ser acompanhado por um processo de aconselhamento. Estas técnicas vão ao encontro, por exemplo, de identificar e diminuir as barreiras para que os exercícios tenham algum efeito para a vida da pessoa, vão ao encontro de um desenvolvimento de uma autoeficácia e uma sensação de competência quando a pessoa está a resolver problemas ou a implementar coisas novas na sua vida. Vai ao encontro de uma análise que gera respostas adequadas, de uma correta adaptação às constantes mudanças da vida. E por isso, estas competências de aconselhamento não são competências que são desenvolvidas intuitivamente, tais como as instrumentais. São competências que têm de ser adquiridas por estudo, por formação, da mesma forma que adquirimos competências como terapeutas, para que sejamos especializados e para que tenhamos concreta noção do efeito que elas têm e das formas possíveis, né, como estava a Ana há bocado a referir, das inúmeras formas possíveis de as implementar, tal como qualquer outra competência terapêutica. Carlota, se relacionarmos, por exemplo, as competências de aconselhamento com a qualidade da relação terapêutica, percebemos que elas têm um grande contributo para que a pessoa sinta que a relação com o seu terapeuta é forte, é eficaz e aquele é um sítio realmente seguro, de confiança e de compreensão. Porque quando nós estamos a conversar com a pessoa, no sentido de descobrir como é que vamos lidar com um desafio que surgiu, como é que vamos lidar com uma sensação de dificuldade, apesar de eu já ter compreendido tudo, de dificuldade a aplicar aquilo que eu aprendi que me pareceu fácil. E se eu tenho uma pessoa que consegue mediar este processo de uma forma completamente diferente do que o meu amigo faz, do que os meus familiares fazem, faz isto de uma forma super profissional e orientada e específica àquilo que eu estou a dizer e estou a pedir, então é fácil de perceber que a relação vai sair fortificada e todo o processo, na verdade, sai fortificado. E é muito mais fácil a pessoa vir no mês seguinte, preparado para um novo desafio, para uma nova mudança e para se aproximar daquilo que é o seu desejo. Caso contrário, é um processo demasiado desgastante, demasiado difícil, que não tem, não é, a resistência
emocional, psicológica, comportamental, para chegar ao ponto que nós queremos no final e ficarmos todos muito orgulhosos e muito felizes. Sim, é muito comum a comparação, não é? A comparação entre as outras pessoas, os outros conseguem, eu não consigo. E por isso, esta competência de lidar com a comparação não é só, não, não te preocupes, tu és diferente. Não, 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 não. Uma competência, para o sucesso. Por último, Ana, vamos então. Para concluir, sim, vamos então concluir. Quando nós pensamos em variáveis para o sucesso da terapia, imediatamente surgem dezenas de tópicos. E é muito difícil. Porquê? Porque o processo de terapia é extremamente complexo. E porque nós, pessoas, somos complexas. E então tudo que é trabalhar connosco, enquanto ser humano, é complexo. Portanto, se a terapia é complexa, se a gravidez é complexa e nós somos complexos, nós vamos ter, assim, muitas ramificações e muitas reflexões. Contudo, embora no próximo ano possamos estar a falar de outras variáveis, este ano pareceu-nos mesmo importante falar destas e perceber que estas variáveis incluem toda a gente, não incluem só uma visão teórica, não incluem só o terapeuta da fala, nem só a pessoa que agacha, incluem o processo, inclui a pessoa, inclui o terapeuta, como partes que vão determinar e vão contribuir para que isto corra melhor ou pior. Agora, Carlota, eu não sei se queres dizer mais alguma coisa, e eu gostava Imensas muito. coisas. Eu queria dizer imensas coisas, mas temos que, temos que passar. Se calhar eu gostava imenso que as pessoas fizessem questões ou que fizessem comentários para percebermos como é que está a chegar a elas esta informação Uhum, uhum. e o que é que elas acham e o que é que elas sentem na sua prática se forem profissionais, ou o que é que elas acham sobre isto se forem pessoas que gaguejam, ou se forem familiares de pessoas que gaguejam, e tudo isto é muito interessante. E como é que se sentem neste processo todo? Então, Sim, pronto, a Ana e eu vamos estar atentas aqui às caixas do chat e etc. Se quiserem dirigir-se só a nós, estão completamente à vontade, está bem? Obrigada a todos por nos terem ouvido. obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada. Vamos então parar o compartimento. Ana, deixa-me só parar. Vamos ver se... Sim, certo, Muito bem. certo. De facto, há muitas pessoas que gaguejam em acompanhamento, Carlota, eu não sei se sentes isto, mas no início, quando as pessoas iniciam ou fazem uma avaliação, muitas delas têm a sensação que são as únicas. Há muito pouca gente a gaguejar, que não se fala sobre o assunto, e que ainda há menos gente em terapia da fala. E, por exemplo, tu e eu, olha, tu que trabalhas maioritariamente com adultos, e eu que trabalho em grande parte também com adultos, ou com uma parte boa com adultos, não maioritariamente, penso, não, 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 não é nada assim. Além de existirem centenas de pessoas que nos cruzam só connosco, portanto, milhares, à parte de nós, que gaguejam em idade adulta, há muitas também dessas, dezenas e dezenas, estou a falar por ano, não é? Que fazem processos de terapia. E não sei se te acontece isto, mas eu fico extremamente inspirada por essas pessoas, porque fazem coisas incríveis, desencadeiam processos de mudança incríveis e são muito, muito, muito bonitos de se ver e de acompanhar enquanto profissional. Como identificar, Carlota, como identificar quando o paciente não está preparado para iniciar o processo de terapia? Eu penso que, obrigada, Cristina, eu penso que isto vai de encontro ao teu tópico, que falaste sobre a prontidão para a mudança. Penso eu. Não sei, Cristina, não sei se é neste sentido. Cristina, vem-me assim de repente à cabeça um questionário da Zebrowski, eu já o envio, que nos pode ajudar, pronto, neste processo de perceber se a pessoa está preparada, se está minimamente motivada para isto, não é? Se está pronta para uma mudança. Pronto, eu acho que isso pode ser um bom apoio, também. Sim. Ana, lá Sendo que, a palavra a outras pessoas da hum, equipa, não, ao Carlos e à Susana, e eu vou tentando responder aqui no chat, boa? muito bem, está bem, muito bem. Então, vamos avançar. Carlota, Hum. eh, hum, nós, antes de avançarmos para a Susana e o Carlos, gostávamos então
de colocar o vídeo que não conseguimos ao bocadinho e depois passarmos para eles. Uhum. Então vamos ver se todos ouvem. Peço à Sara para fazer um fixe para cima se ouvir. Olá a todos. Antes de mais, muito bem-vindos a este nosso espaço virtual do Centro de Tratamento de Gaguez. É um prazer enorme poder receber tanta gente num dia tão especial em que celebramos o Dia Internacional da Consciência para a Gaguez e, sobretudo, é um dia em que estimulamos um maior conhecimento sobre esta área, um maior envolvimento de todos e, portanto, não poderia deixar de deixar aqui um olá, apesar de estar longe. Aqui a nossa equipa também está a trabalhar nos Emirados Árabes Unidos também num evento de celebração deste dia, mas não podia deixar de dar uma palavra e agradecer a todos pela vossa presença. O Centramento Gaguez está a viver um momento muito especial, em que cada vez conseguimos efetivamente alcançar mais pessoas, estar envolvidos em mais projetos e, portanto, também queria aproveitar a oportunidade e colegas que sejam apaixonados por esta área, que queiram desenvolver trabalho clínico nesta área, enviem-nos, por favor, um e-mail e também teremos o maior gosto em conversar com vocês e ver possibilidades de colaborarmos. Queria desejar a todos um excelente evento, que aproveitem muito e que seja um sentimento de benefício e de ter sido uma boa oportunidade de troca de experiências com a nossa equipa. O Gonçalo Leal, o nosso diretor. Como dizemos no início, a nossa equipa está dividida por boas razões. Agora então, vamos passar a palavra ao Carlos Brandão e à Sara Mendes, que trabalham em. Desculpem. Ai, Sara, desculpa. Foi só para ficares alerta. Não, ao Carlos e à Susana, que vão falar-nos sobre a intervenção em idade escolar. Ambos trabalham essas idades, trabalham ambos em Lisboa, mas na verdade Lisboa para o mundo, muitas vezes, e vão ter aqui algumas reflexões a partilhar connosco. Quando estiverem preparados, podem partilhar Eu, connosco. eu ia só dizer, se a Sara se quiser juntar, pode-se juntar também, não é? Eu junto-me também, mas não, estão muito bem entregues. Toda a gente é bem-vinda. Boa, muito bem. Então, primeiro de tudo, desejar aqui um ótimo bom dia a toda a gente, agradecer também por estarem aqui connosco, despenderem aqui um bocadinho do vosso tempo, da vossa manhã de fim de semana, para estarem aqui connosco, para nos ouvirem falar sobre a gaguez, um tema, uma área que nos diz tanto e que trabalhamos todos os dias. Eu e a Susana viemos aqui falar sobre a gaguez em idade escolar e que trazemos os temas de compreender e agir. Hum? Não estou a conseguir mudar. Ok, agora estou. Então, para podermos falar aqui um bocadinho sobre a gaguez, achamos que é necessário, antes de começarmos logo por agir, achamos que é necessário começar por compreender, ok? Compreender o que é isto da gaguez, especialmente aqui nesta idade, na idade escolar, que é uma idade que tem um espectro muito alargado pronto, de idades, que começa no primeiro ciclo, até à idade adolescente, com muitas mudanças, com muitas alterações, com muitos desafios, e que, especificamente aqui na gaguez, o desafio começa logo por aqui, por passar a ser muito pouco provável que a gaguez desapareça. Contrariamente ao que acontece na idade pré-escolar, e depois os colegas mais à frente irão falar mais ao pormenor sobre isto, em que na idade pré-escolar há uma probabilidade aumentada de que a gaguez possa desaparecer, obviamente aqui com a terapia também. Nesta idade isso passa a ser menos provável, ou muito pouco provável, e portanto, também por isto, é necessário que seja reajustada as expectativas, os objetivos e se comece a trabalhar numa aceitação da gaguez, nesta característica que irá acompanhar para o resto da sua vida e também em reduzir o impacto negativo que a gaguez terá na vida da criança.
E então, para compreendermos a gaguez nesta idade, é necessário que, inicialmente, compreendamos o que é que a criança experiencia com a gaguez. E o que a criança experiencia é exatamente isto: é uma sensação de perda de controle. A criança sabe perfeitamente aquilo que quer dizer, tem a ideia perfeitamente formada na sua cabeça, no entanto, quando vai falar, ela sente exatamente isto, que não tem controle sobre a sua fala. Nós, na nossa prática clínica, para darmos aqui um exemplo mais específico e mais, se calhar, mais familiar aos pais, costumamos utilizar a analogia de como se estivéssemos a andar sobre um piso escorregadio, sobre um piso gelado, em que nós tentamos andar, não é? E temos perfeita consciência de como é que o temos que fazer, mas que, como o piso é escorregadio, sentimos essa perda de controle. E quanto mais força e quanto mais velocidade tentamos colocar na nossa marcha, mais existe essa sensação de que vamos cair e que não temos controle sobre a nossa marcha. E a mesma coisa acontece aqui com as crianças. As crianças querem falar, querem produzir aqui todas as suas ideias, mas não o conseguem, ok? Têm esta sensação de que a qualquer momento não o vão conseguir. Depois, como é que então podemos ajudar estas crianças, ok? Inicialmente, e trazemos aqui umas adequações comunicativas que podem ajudar e de que maneira aqui as crianças durante a comunicação, como por exemplo falar devagar e com pausas. Isto leva a que a criança sinta uma diminuição na pressão comunicativa, sinta que toda a comunicação é mais fácil, não existe um peso sobre esse momento e que é agradável comunicar e não de uma outra forma ser difícil, não gostar de comunicar e precisar de estar mais calado e mais, como nós costumamos dizer, mais na sombra. Depois, esperar que a criança acabe de falar, ok? Isto leva a que a criança sinta que há uma diminuição na pressão do tempo, a criança sente que, ok, eu tenho todo o tempo do mundo para poder falar, mesmo que esteja a ser muito difícil, mesmo que sinta que há aqui momentos de gaguez mais complicados, eu sei que a outra pessoa, eu estou à vontade aqui com o tempo, porque eu sei que a outra pessoa vai esperar por mim e eu tenho todo o tempo para o poder fazer. A mesma coisa aqui com respeitar os turnos de conversação, ok? Que leva a que a criança sinta que há uma facilidade em iniciar o discurso depois da outra pessoa falar. Ela pode também demorar o tempo que for preciso, da forma que conseguir, para poder conversar com outra pessoa. Depois, nós chamamos muito a atenção aqui sobre este exemplo na nossa prática clínica, que é o sorrir, ou uma expressão positiva ou neutra, ok? Para gerar aqui um conforto na comunicação da criança, muitas das vezes, sem darmos por isso, e que é legítimo, principalmente numa fase inicial, que não temos tanto conhecimento sobre a gaguez, o que acontece é que começamos a olhar para a criança e reparamos que a criança está com dificuldades e nós próprios, o nosso fáceis, começa também a acompanhar essa dificuldade, e isto demonstra para a criança que ela, já sabendo que está a ser difícil, confirma mesmo pela nossa expressão que não está a ser positivo, ok? E então, se nós mostrarmos aqui uma expressão positiva, um sorriso, ou se não quisermos, se não for caso para isso, uma expressão mais neutra e não negativa, gera este conforto na comunicação, mesmo tendo um momento mais complicado. E darmos também feedback positivo, ok? Mostrarmos à criança que, mesmo com alguns momentos de gaguez, que ela conseguiu comunicar, conseguiu passar a ideia dela e podermos dar aqui alguns elogios para lhe passar aqui alguma confiança. Depois, passando aqui ao ambiente escolar, nós sentimos que neste ambiente especificamente há algumas dúvidas
que surgem sempre por parte dos professores, ok? Seja porque recebem uma criança nova que nunca tiveram essa experiência e não sabem muito bem como agir, não têm nenhum tipo de informação, ou porque tiveram outra criança com gaguez, mas que é diferente desta que esta criança nova, e que é perfeitamente normal, porque a gaguez é diferente em todas as crianças, como todas as crianças são também diferentes, e todas estas dúvidas são legítimas, ok? Os professores não precisam de saber tudo, ok? E é por isso que estamos cá nós também, e que surgem algumas dúvidas como estas que estão aqui, como por exemplo, devo pôr a ler em voz alta, devo falar sobre a gaguez com a criança, devo falar sobre a gaguez com a turma, devo ignorar para não expor a criança, devo evitar a olhar enquanto gagueja. Todas estas, como eu disse, todas estas questões são legítimas. Aquilo que nós sugerimos em primeira instância é percebermos se a criança já está em intervenção com o terapeuta da fala e, se sim, tentarmos logo entrar em contacto, reunirmos para os professores, primeiramente para nos conhecermos e para os professores também conseguirem perceber como é que tem sido toda esta intervenção, como é que tem sido todo este processo, conhecer também um pouco melhor a criança em relação à gaguez e podermos discutir aqui algumas ideias. Os professores, quero deixar aqui uma nota que os professores são essenciais na nossa prática clínica, ok? Na nossa intervenção, os professores são essenciais. Nós precisamos muito dos professores, precisamos muito também de tirar dúvidas convosco e, portanto, queremos que estejam aqui em sintonia com a nossa prática e com as crianças. Depois, falar também, ter possibilidade também de falar com a própria criança, poder colocá-la à vontade, poder também tirar algumas dúvidas, falar também com a própria turma, explicar um pouco sobre esta característica que a criança tem, que é gaguejar, e com isto tudo criarmos um ambiente harmonioso, um ambiente confortável para a criança. As crianças passam, nós sabemos, as crianças passam muito tempo na escola e, portanto, aquilo que queremos essencialmente é que ela se sinta confortável neste ambiente. Depois, falar um bocadinho também sobre a variabilidade. A variabilidade é um tema, um desafio, não só para as crianças que experienciam a gaguez, mas também para os pais, também para os professores, também para nós durante a nossa intervenção, porque a gaguez está sempre a variar. E, portanto, nós colocamos aqui que compreender a gaguez é compreender que ela varia, ela está em constante variação e que pode depender aqui de alguns fatores para essa variação, como por exemplo o ambiente de comunicação. Uma criança, por exemplo, em casa, onde se sente mais confortável, ou talvez na clínica, não é? No gabinete, ali naquela bolha, sente-se confortável com a sua comunicação e, portanto, pode não gaguejar tanto, mas depois sai para outro ambiente onde haja outro tipo de estímulos, onde haja outras pessoas, pode ficar um bocadinho mais ansiosa e gaguejar também um pouco mais. Se houver aqui alteração no ouvinte, por exemplo, com a mãe sente-se mais confortável, gagueja menos, mas depois falar com outra pessoa desconhecida, falar com o professor, pode gaguejar também um bocadinho mais. Se houver aqui alteração na tarefa de fala, ok? Como por exemplo, ler em voz alta, apresentar aqui alguns trabalhos, falar ao telefone, pode alterar aqui também os momentos de gaguez. Pode variar também na altura do dia, ou seja, a criança pode de manhã estar a gaguejar muito pouco ou quase nada e depois à tarde já estar a gaguejar imenso, ok? Também aqui entra um bocadinho também com a altura do dia, o nível de fadiga, ok? Uma criança que se sente mais tranquila pode gaguejar menos. Uma criança que se sente mais cansada ao final do dia pelo estímulo cognitivo, pelo estímulo físico, sentir-se mais cansada e gaguejar mais.
mas também pode ser ao contrário, ok? Por exemplo, ainda esta semana falava com uma criança que dizia que de manhã, como estava com mais energia, sentia que gaguejava mais, ao final do dia, como estava mais tranquilo, como ele dizia, sentia que gaguejava menos porque estava mais cansado e pronto, e sentia isso. Aqui também com alterações emocionais, a sentir-se mais ansioso, mais cansado, mais nervoso, ou a sentir-se muito entusiasmado, muito contente por alguma coisa boa que vai acontecer, e ainda bem, e existir aqui esta variação. Ou então, nenhum destes todos que eu falei e ser um fator desconhecido, ok? Às vezes os pais andam à procura do fator para colocarem o porquê de a gaguez variar e às vezes não conseguimos encontrar nenhum fator e está tudo bem, ok? Não temos que necessariamente arranjar um fator para essa variação. O fator pode ser simplesmente desconhecido e pronto, e aceitarmos essa característica que é a variabilidade na gaguez. Depois, falar aqui um bocadinho sobre o bullying, ok? O bullying, pronto, toda a gente sabe que existe, ok? É uma realidade bem presente nos dias de hoje e, essencialmente, nas crianças, muitas crianças com gaguez já foram vítimas ou estão neste momento a ser vítimas de bullying, ok? Em especial nesta idade, em idades anteriores não temos tantos relatos que isto exista. Depois, quando começam aqui na idade escolar, ah, há mais exemplos de que as crianças sofrem sobre este tipo de bullying. Ah, o bullying pode assumir aqui várias formas, pode ser verbal, física, aqui se calhar as mais conhecidas, mas também social, as crianças ficarem isoladas, não terem contacto com outras crianças, ok? Ou então online, conhecido ciberbullying, não é? Então, agora com o desenvolvimento das tecnologias, das redes sociais, das plataformas de comunicação, as aplicações, tudo isso, que as crianças são também vítimas de bullying neste tipo de forma. E tudo isto tem consequências a longo prazo, ok? Como, por exemplo, a depressão, a ansiedade, a baixa autoestima e tudo isto e também no percurso académico. E aquilo que nós apelamos é que tanto os pais como os professores podem ajudar, estarem muito atentos a isto, que podem ajudar, falando com a criança, falando também com o terapeuta da fala, e tudo isto pode fazer diferença. Pronto, passo a ti agora, a Susana, ok? Se tiver, Obrigada. Vamos ver se ok. conseguimos também que Eu eu. vou-te dar também o controle e acho que já está. Obrigada, acho que sim. Bom dia a Boa. todos. Estamos muito contentes de vos ter aqui connosco hoje, a falar sobre um tema tão importante para nós e tão relevante para a sociedade e que gostávamos tanto que chegasse a toda a gente. Então, já percebemos aqui um bocadinho a parte, já compreendemos aqui a parte da gaguez nesta idade, nesta faixa etária, e agora vamos compreender um bocadinho melhor o agir. Depois de nós já percebermos melhor o que é que acontece nas crianças que gaguejam nesta idade, vamos ver como é que nós agimos sobre isto. Vocês ouvem-me bem, Carlos? Sim, Sim? ótimo. Ok. Então, a terapia, é importante que seja centrada na comunicação, na eficácia comunicativa e não apenas na fluência, não apenas nas questões, de se há desfluências na fala ou se não há. Para isso, como já dissemos aqui hoje, penso que foi a Ana, avaliar as necessidades e os desejos também é muito importante, mas assim como ajustar expectativas, não é? Então, nós queremos muito corresponder aos desejos dos nossos pacientes, das nossas crianças e dos pais, das nossas crianças, dos cuidadores, dos familiares. Um, e temos que também ter noção que, ao mesmo tempo que queremos atingir o desejável, temos também que atingir o realista, não é? E por isso, ajustar um bocadinho aqui as expectativas e tentar ir de encontro ao o melhor possível, o melhor cenário possível para cada parâmetro que gostariam de ver melhorado. E então, nós, nesta idade, exploramos inicialmente também o processo de fala no geral. O que é que nós precisamos para falar? Quais é que são as estruturas que nós precisamos para falar? O que é que tem que acontecer para produzirmos discurso? Por isso, aumentar um bocadinho aqui a consciência a nível geral da fala em si. Depois,
também de uma forma mais geral, compreender a gaguez. Há aqui uma questão que também já falámos hoje, que é muitas vezes as crianças, neste caso crianças, pensam que são as únicas, podem não conhecer mais ninguém que gagueja e sentem-se um bocadinho sozinhas. E é importante nós também mostrarmos que há muitas pessoas que gaguejam. Inclusive, nós também falamos sobre isto, famosos, pessoas muito bem-sucedidas que também gaguejam, também têm esta característica. E algumas delas até falam sobre isso na internet e podemos ir buscar para também explorar isso com as crianças. Então, compreender um bocadinho o que é a gaguez, no geral, porque é que ela acontece, o que é que pode realmente acontecer nas diferentes crianças, porque todas vão gaguejar da sua maneira, e depois conhecer melhor a sua própria gaguez. Portanto, que comportamentos está a fazer de desfluências, bloqueios, repetições, prolongamentos, que comportamentos secundários poderá estar a fazer, poderão estar a surgir caretas, buscar os olhos, fazer movimentos, arranjar muletas para a fala, para não gaguejar. Portanto, tudo isto nós avaliamos com a própria criança e exploramos bem para que a autoconsciência aqui também possa aumentar. E depois, como também já falámos aqui hoje, reduzir o medo de gaguejar é importantíssimo. Nós já vamos ver mais daqui a pouco os objetivos da terapia, está bem, nesta idade, mas eu estou agora a falar de forma geral quais é que são, assim, os pontos principais para realmente haver sucesso a longo prazo, está bem? Como também já falámos aqui. Então vamos lá ver se eu consigo mudar isto. Aí está. Boa. Então, muitos pais e muitos professores têm esta dúvida. Devemos falar abertamente sobre a gaguez com a criança? E a nossa resposta é sim. A nossa, atenção, e da investigação, está bem? Portanto, não é só nossa, está na literatura também que devemos, de facto, falar abertamente e até usar a palavra gaguez com naturalidade. Porque tudo o que nós não falamos abertamente, ou seja, que fazemos um tabu, pode gerar mais medo e mais insegurança. Se eu tiver medo se eu, o adulto, tiver medo de falar com a criança sobre a gaguez, ai, Carlos, espera lá que mudaste Desculpa, aqui o. Não faz mal. desculpa. Foi sem Espera aí, querer. consegues, Consegues? consegues voltar para trás? Tu consegues, tenta lá, carrega no cu. Isso, agora volta. Eu acho que não, que eu só Não? consigo carregar na setinha para a frente. Ah, Opa. só se for aqui em baixo. Espera aí, já Acho. consegui, Boa, 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 já boa. consegui. Ok, tudo bem. Então eu estava a dizer, se o adulto tiver medo de falar com a criança sobre a gaguez, poderá estar a transmitir-lhe que isto é um assunto estranho, um assunto mau, que há algo errado com ela, e que gaguejar não, não é bom, tem uma conotação negativa. Para além disso, há outra desvantagem aqui, que é nós não abrimos espaço para saber o que é que esta criança pensa sobre isso. Nós não lhe vamos perguntar, se calhar então, se vamos estar a ignorar, nós não vamos saber o que é que ele está a sentir em relação a isto. E podemos mesmo fazer com que sinta mais medo, porque um bicho de sete cabeças, quanto menos nós o conhecermos, maior ele fica, não é? E quanto mais explorarmos, mais pequeno ele fica e maior nós ficamos em relação a ele. Pronto. Então, tendo isto em conta, agora sim, tendo isto em conta de não ignorarmos, uma maneira boa pode ser esta metáfora do desenho que nós trazemos aqui do livro. Às vezes eu simplesmente gaguejo da Stuttering Foundation, que está disponível online. Então, esta metáfora, nós temos que começar por dizer que todas as pessoas são diferentes e fazem algumas coisas bem e algumas coisas não tão bem. Ou seja, hum, podemos dar exemplos nossos. Eu não tenho jeito nenhum para desporto. Quer dizer, futebol não tenho jeito nenhum. E há pessoas que vão ter imenso jeito para futebol. Há outras pessoas que vão ter jeito para matemática. E há umas crianças que têm muito mais jeito para línguas do que para matemática. E depois podemos pegar no exemplo da criança. Tu tens imenso jeito para X coisa. E há pessoas que não têm tanto jeito para essa coisa. Pegando no exemplo do desenho, então, para desenhar bem, os músculos do teu braço, da tua mão e dos teus dedos têm de trabalhar em conjunto. E quando tu tens dificuldade em desenhar, como eu, é uma espécie de ponto fraco que tu tens, não é? Por isso,
ou seja, todos nós temos pontos fracos e pontos fortes, não é? E nem toda a gente tem também a fala como um ponto forte. Algumas pessoas também têm a fala como ponto fraco. E as que gaguejam poderá ser esse o caso. Então, quando tu tens dificuldade em desenhar, não há muita importância, mas tu precisas de mais tempo para fazer um bom desenho. Tu precisas de mais tempo para devagar tentares fazer o teu traço, não é? E, portanto, se o tentares fazer depressa, existem mais probabilidades que o desenho não fique tão bem. Assim como falar. Se nós tivermos mais dificuldade em pôr os lábios, a língua, a garganta, a respiração a trabalhar em conjunto, nós teremos mais probabilidade de, se tentarmos acelerar, ter mais dificuldade, ficar mais preso ainda, ou começar a fazer força para tentar sair dali, não é? Por isso, esta metáfora pode ser boa para abordarmos o assunto com as crianças nesta idade escolar. Outras sugestões também para falar abertamente sobre este tema. Por exemplo, usar este tipo de vocabulário. As palavras às vezes ficam presas na boca. As palavras às vezes ficam presas na boca e isso significa que tu precisas de mais tempo para falar. Lá está. Pode ser desconfortável às vezes, pode ser frustrante, mas nós gostamos muito de te ouvir e por isso nós estamos aqui à espera que tu acabes. Nós estamos aqui para saber o que tu tens a dizer. Não é? Depois, uma coisa importante, usar palavras como fácil ou difícil para descrever a fala. Por exemplo, hoje a tua fala está mais fácil ou está mais difícil? Esta semana a tua fala tem andado mais difícil. Porque se nós dissermos a tua fala está um bocadinho má esta semana, ou como é que está a tua fala hoje? Está melhor. Pronto, este tipo de coisas tem uma conotação positiva versus negativa e é diferente nós dizemos fácil ou difícil. Outras palavras que podemos utilizar, até para miúdos um bocadinho mais crescidos, porque esta idade escolar vai até à adolescência, não é? É palavras como confortável ou desconfortável. A fala pode estar mais desconfortável hoje. O que significa que estará então a gaguejar mais. Também podemos dizer gaguejar mais ou menos, mas melhor ou pior, bom ou mau, é que é mais de evitar. Nessa mesma linha, não elogiar quando a criança está a gaguejar menos. Vamos pensar, se nós dissermos, boa, hoje não estás a gaguejar nada, a tua fala está tão boa. Se nós dissermos isto, até podemos ter uma boa intenção, mas nós estamos a provocar a ideia de que a criança tem controle sobre isto e que hoje está-se a sair mesmo bem porque escolheu não gaguejar tanto, não é? E quando houver um pico, já falámos hoje aqui de variabilidade, por isso, quando a gagueza aumentar, poderá sentir que está a falhar, poderá sentir que já não vão ficar tão contentes com a minha fala hoje, não é? Se calhar até se pode inibir mais, pode evitar falar, ou enfim, ter sentimentos mais negativos porque fui elogiado quando não estava a gaguejar e por isso sou capaz de não ser elogiado agora. Pelo contrário, isto está mal. E depois mostrarmos de forma geral que estamos ali para se ela quiser falar sobre isso. Porque às vezes as crianças também, num primeiro momento, podem não querer falar sobre isso. Se nós tentamos abordar o assunto e elas não estão ainda confortáveis ou preparadas, e então nós até podemos dizer: não há problema nenhum, eu respeito, mas eu gostava que tu soubesses, quando tu quiseres falar sobre isso, eu estou aqui e nós podemos falar quando tu quiseres sobre isso, está bem? Pronto, acho que assim, em termos de sugestões para vocês falarem de uma forma natural da gaguez, estas poderão ser úteis. Então, quando falamos de objetivos da terapia, pensemos também numa coisa que já foi dita aqui na parte dos adultos, que se a terapia for focada apenas nas questões motoras de fala, e o que é que isto quer dizer? Quer dizer a nível de velocidade de discurso, por exemplo, uma fala mais lenta, com mais pausas, mais prolongada, é de facto uma técnica que existe, está bem? E que pode ser trabalhada. Mas se nós ensinarmos só uma técnica deste género à criança, o que é que nós podemos estar a fazer? Perpetuar comportamentos de evitamento.
Ou seja, criar uma sensação de dependência até com essa técnica de eu tenho de aplicá-la porque senão não vou estar a ser eficiente, não é? Vou estar a ser incapaz, talvez, ou insuficiente. E aqui nós não trabalhamos o fundo da questão, que já falámos, do medo, de uma possível ansiedade que esteja associada a situações comunicativas. Nós não vamos trabalhar da raiz cá para cima, não é? De baixo do iceberg para cima. Vamos estar só a trabalhar na pontinha do iceberg e, por isso, todas as outras questões, o medo de gaguejar vai continuar lá. E quando ela for lá para a frente, para uma apresentação, ou ler em voz alta na turma, seja qual for o gatilho da criança especificamente, quando ela chegar lá, a probabilidade de que não consiga usar a técnica é muito grande, porque todos aqueles sentimentos e pensamentos não foram trabalhados. Ela ainda não está confortável com o facto de poder gaguejar, está bem? E isto, então, perpetuando comportamentos de evitamento, fazendo um trabalho mais superficial de fala, nós podemos levar a consequências na autoconfiança, na autoestima e na própria gravidade da gaguez. Porque nós sabemos que quanto mais medo têm de gaguejar e quanto mais tentam não gaguejar, poderão fazer força com a boca, por exemplo, movimentos, tensão e poderão gaguejar mesmo mais, está bem? A própria severidade da gaguez poderá aumentar. Então, de uma forma muito genérica, os objetivos da terapia nesta idade, nesta faixa etária, serão, como já dissemos, melhorar as aptidões comunicativas, por isso, a criança ter confiança na sua comunicação e ter uma comunicação eficaz. Se calhar, se eu reduzir a tensão e os comportamentos de evitamento, a comunicação já vai estar a ser mais eficaz, porque eu posso ter uma gaguez, mesmo que seja uma gaguez mais aberta, que se note, como eu fiz agora, poderá ser uma gaguez que se note, mas sem, por exemplo, fechar muito os olhos, fazer força com a cara, ter outros comportamentos de tensão e já está a ser uma comunicação mais eficaz. Educar os outros sobre a gaguez, a aceitação e a compreensão, que é também o que estamos a tentar fazer aqui hoje e que é muito importante quando temos crianças connosco em terapia. Se houver situações de bullying, ajudar e tentar perceber e envolver a escola ou a família também nestas situações. No processo terapêutico em geral, sempre importantíssimo envolver os cuidadores, às vezes os irmãos, e a escola, por isso, como já disse o Carlos, o professor é muito importante para nós, não só para nós termos feedback, como é que é a participação, porque nós não estamos lá para ver e temos apenas o que ele nos conta, a criança neste caso, e às vezes sabemos que eles também não se expressam de uma maneira tão clara, não é? E por isso é muito bom termos este feedback e para nós próprios darmos estas ferramentas que temos falado aqui, que são tão importantes para o aluno se sentir confortável para falar ou para ler. E então, sim, trabalhar a fala para aumentar a fluência, trabalhar as técnicas de fala conforme cada criança sempre, lá está, um plano individual para cada uma, de acordo com as necessidades. Os desafios que podemos enfrentar nesta faixa etária. Como já foi dito aqui na primeira parte, é muito importante uma prática regular. E nós sabemos que para haver repetição e consistência é preciso realmente também dedicar algum tempo. E no caso das crianças, muitas vezes os pais também ajudarem, não é? E às vezes as famílias têm rotinas muito agitadas e nós sabemos que é difícil, pode ser difícil. Lá está. Nós tentamos frisar sempre que 5 minutos faz a diferença na mudança de hábitos. Nós sabemos que não houver uma repetição, e agora não falando da gaguez, falando no geral para todos que nos estão a ouvir, se nós tentarmos mudar um hábito, nós não vamos conseguir que esse hábito fique instalado se não o repetirmos várias vezes, está bem? E de forma consistente. Depois, a transferência de técnicas. O que é que nós queremos dizer aqui? É que, por exemplo, a criança pode aplicar muito bem uma técnica já no ambiente, no contexto terapêutico e até se calhar em casa, mas depois, por exemplo, na escola não consegue. Ora, na escola, ela está no recreio rodeada dos amigos, ou está na sala de aula com um fator, possivelmente um fator de stress adicional, de, por exemplo, ler em voz alta, enfim, está no seu ambiente e, mesmo que não tenha
sentimentos negativos associados àquilo, por exemplo, estar a brincar contente e alegre no recreio com os amigos, pode ser difícil sequer lembrar-se de aplicar as técnicas para praticar, não é? Por isso, nesta idade, principalmente nesta faixa etária, temos aqui uma dificuldade de autoconsciência e de atenção. Depois, também, a vergonha dos pares, não é? Porque nós sabemos que os pré-escolares não têm tanta noção, nem tanta preocupação, e os adultos também. É esperado que não tenham tanto medo do julgamento alheio, claro que têm na mesma, mas menos, não é? Temos na mesma, mas menos. Mas na idade escolar isto pode ser muito importante. Ou seja, não só ter medo de gaguejar à frente dos meus colegas, pela vergonha, mas até de aplicar técnicas. Vou tentar agora aplicar aqui. Pode haver vergonha, depende de cada miúdo, está bem? E depois a variabilidade, que já foi aqui muito falada e não é só desta faixa etária, e que de facto é frustrante às vezes para toda a gente, porque é um bocadinho imprevisível. E o importante aqui é que a criança e os pais estejam preparados para lidar com essa variabilidade, está bem? E ir respondendo a essa variabilidade, a esses picos. Por fim, o mais importante é mostrar à criança que ela é compreendida e não está sozinha. Nós gostamos muito de ouvi-la, mesmo quando a fala está difícil, está bem? Acho que isto é a mensagem mais importante que nós tentamos passar a todos os contextos da criança e também na terapia. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu acho que foram Obrigada, fazer Carlos. Sim, sim, é isso, Susana. Nós não temos muito tempo, mas olhem, primeiro, muito obrigada. E agora, eu queria partilhar convosco que houve aqui algumas perguntas em relação à escola, e nós não temos muito tempo, mas são muito boas perguntas, temos que discutir no tempo que temos. Perguntaram se nós devemos então abordar isto com a turma ou também como pais se devem falar com a turma, com a escola, com o professor, se isto deve ser feito ou não. Queres responder? Sim, força, força. Tu acrescentas, Carlos, o que tu achaste, está bem? Sim, Vamos responder aqui os dois. Então, primeiramente, eu acho que é importante perceber se a criança está a ser acompanhada. Porque se tiver terapia da fala, a primeira coisa que eu digo é falar com o terapeuta da fala, está bem? Porque nós, inclusive, muitas vezes vamos à turma fazer uma apresentação com a própria criança, se ela estiver confortável, e normalmente eles gostam muito, sentem-se também um bocadinho empoderados, não é? E fazem PowerPoint connosco, fazem a apresentação e chegamos lá, fazemos a apresentação, fazemos um jogo, um quiz e eles participam todos e é muito giro e muito importante. Se não tiver terapia, eu acho que cada criança seria a melhor pessoa para responder a isso. O que é que achas, Carlos? Ou seja, sim. ver com a criança se quer que isto esteja abordado com a turma ou não, quais é que são as necessidades dela, não é? Sim, eu acho que sim. Foi como eu disse na apresentação. Primeiramente, perceber se a criança tem terapia para o terapeuta poder logo ajudar o professor, não é? E depois, se não tiver, conseguir falar com a criança. Primeiramente, para ela se sentir também confortável, não é? Com o professor. E depois saber, conhecendo a criança, saber também como conseguir gerir a situação. Mas respondendo aqui mais diretamente à questão, sim, é possível, ou seja, é possível que a turma tenha conhecimento desta característica da criança e é possível que possa ser feita aqui algumas atividades de conhecimento também sobre este tema. Lá está, como dizia a Susana, conhecendo, não é? Não criando aqui um tabu, essa característica deixa de ser uma coisa negativa, um alvo fácil de gozar e de diferença, e passa a ser apenas uma característica como todas as outras, e pronto, e é isso. Acho que respondemos. Sim, acho que sim, obrigada. Boa. Muito bem. Podem continuar a fazer perguntas, nós gostamos que os façam e só não as abordaremos se não tivermos tempo. Portanto, se assim quiserem, façam, escrevam. Boa. Então, Carlos, Achas melhor Susana, respondermos no chat? Ana, se calhar agora respondemos no chat. O se vocês que é que quiserem, achas? acho que sim. Se vocês Ou quiserem, tiverem mais temos coisas para tempo? acrescentar, se vocês quiserem acrescentar no chat, Não, é que eu força. estou a ver aqui há outras perguntas, mas se tivermos tempo agora também pode ser. O que é que tu achas?
Não, eu acho que devem responder no chat, porque agora nós precisamos de avançar Pois é isso, é isso, é isso. E depois Ok, no final, se já foi. tivermos mais tempo, ainda voltamos àquilo que quiserem. Muito bem. Boa Então, ideia. Obrigada. Obrigado. obrigada a nós. Eu fico com várias mensagens da vossa comunicação, ainda estou aqui a recuperar para avançar. Mas agora temos uma comunicação centrada na idade escolar. Já falamos dos adultos, já falamos da idade escolar e agora vamos aos pré, às crianças mais pequeninas, que são uma grande população, que há uma incidência muito grande de crianças em idade pré-escolar que gaguejam, embora nem todas continuem a gaguejar. Um, a Sara vai então iniciar a partilha de ecrã e eu Uhum. não sei se estavam todos no início e se ouviram, a Cátia era para acompanhar a Sara, mas não vai poder estar, teve um imprevisto e portanto vou fazê-lo eu e vou tentar ser o mais próxima daquilo que é a intenção da Cátia que eu conseguir, está bem? E todos nós vamos ficar com vontade de ouvir a Cátia noutra oportunidade. Conseguem ver o ecrã? Sim, eu vejo. Toda a gente Ótimo, vê? ótimo. Ótimo. Então, muito bom dia. É um prazer enorme estar aqui com esta equipa fantástica. É isto, a Cátia não está presente, mas também aqui o trabalho da Cátia está espalhado por toda esta apresentação e também, falando pessoalmente, muito do que sei de gaguez, especialmente nesta faixa etária, também é muito, muito, muito influenciado pela Cátia, por isso não está presente, mas está presente de outras formas. E é isto, já falámos dos adultos, já falámos aqui de crianças em idade escolar. Agora vamos começar onde tudo começa, não é? Aqui idade pré-escolar, por isso, Ana, se estiveres pronta, Estou pronta. qualquer tempo. Estava só a ver se conseguia passar eu os slides. Ok, ok. Qualquer coisa passo eu. Acho que precisas de ser tu. Pois, ok. Sim, Então vamos passando, lá. vai passando. Ok, boa. Então, vamos lá. Então, como eu estava a dizer, existem muitas crianças e muitas famílias neste tema de gaguez em idade pré-escolar, porque a incidência de gaguez nesta idade é superior à quantidade de crianças que continuam a gaguejar depois, ao longo da infância, mais tarde, da adolescência e para a idade adulta. E existem vários desafios nesta idade, mas também existem várias oportunidades. Eu vou falar-vos um bocadinho daqueles que são os desafios e depois a Sara vai falar-vos das oportunidades. Quais são, assim, os cenários mais frequentes que colocam desafios a vários níveis? Um deles é, a grande questão que os pais têm, se devem esperar ou não. Quando é que devem esperar? Se esperam, quanto tempo esperam? Isto porquê? Porque é muito comum ouvirem que deve passar, que é provável passar, que todas as crianças gaguejam um bocadinho e depois passa, e que devem até, nomeadamente, esperar 6 meses ou esperar um ano. E a verdade é que parte disto é extremamente incorreto. Primeiro, porque todas as crianças não gaguejam um bocadinho. Algumas crianças podem desenvolver mais disfluências que não são as disfluências que estamos aqui a falar, que não são as disfluências de gaguez, são disfluências de uma disfluência transitória, que essa sim é comum no desenvolvimento, e mesmo assim não vão ser todas as crianças, nem de perto, e algumas dessas crianças, de todas as crianças, vão desenvolver umas comportamentos que são de gaguez e não de disfluência transitória. Portanto, os pais ficam muito confusos e não sabem o que fazer. O nosso conselho é que, se estão preocupados, se têm dúvidas, se gostavam de saber como gerir a situação, mesmo antes dela ter um grande impacto, sem que isso seja preciso, mas se tiver a ter impacto ainda mais, que procurem um terapeuta da fala e que conversem sobre as suas preocupações. Porque há muitas sinais e muitas situações que são detectadas e identificadas muito rapidamente e que também são facilmente resolvidas por causa dessa ação atempada. Podes passar, Sara, por favor. O que nós sabemos é que de todas as crianças que gaguejam, a grande maioria, cerca entre 70% a 80% destas crianças, vai recuperar espontaneamente, o que é uma boa notícia, não é? Então, qual é o desafio aqui? O desafio é que isso não se aplica a todas. E há um número de crianças que ronda os 25, 30%, que vai desenvolver uma gaguez persistente.
E nós nunca sabemos quais são essas crianças, porque a diferenciação ainda não é possível do ponto de vista científico. Então, sabendo isto e sabendo que uma criança que está a gaguejar aos 2 anos, 3 anos, pode tornar-se um adulto que gagueja, pode não tornar-se, mas pode tornar-se, e que nós podemos ajudar, que nós podemos agir num sentido positivo desde logo, eu pergunto, qual é a vantagem em esperar? Nós não encontramos vantagens em esperar. E, além disso, há uma grande probabilidade da preocupação dos pais, da preocupação das pessoas à volta da criança com ótima intenção aumentar e de não se gerar um contexto favorável a que uma remissão espontânea aconteça tão rapidamente. Por estas e por outras razões, esperar não é, esperar passivamente não é um conselho que nós damos enquanto equipe. Podes passar, Sara. Outro dos desafios que já foi abordado aqui é a variabilidade. E de que forma é que a variabilidade é um desafio? Quando uma criança começa a gaguejar, ela não gagueja da mesma forma todos os dias, com um comportamento que nós conseguimos ver que é estável e que é fácil de perceber. É exatamente ao contrário. Ela começa a gaguejar com grande variabilidade, variando no tipo de comportamentos de gaguez, no tipo de fluências, no momento do dia, de todas as formas. E, e então, os adultos à volta da criança ficam sem perceber se quando a gaguez melhora ou quando a gaguez desaparece durante dias ou semanas, se ela desapareceu ou se realmente ela ainda está lá. Muitas vezes, o facto de a gaguez variar e de não se compreender perfeitamente o que está a acontecer leva a que algumas pessoas adiem uma avaliação, adiem um aconselhamento sobre aquilo que podem fazer para ajudar e leva a que muitas crianças já iniciam terapia e que as pessoas percebam que precisam ou que era benéfico na situação ter terapia já passado um ano e meio, e isto realmente depois não é o cenário ideal, não é que não se consigam grandes resultados, conseguem-se, mas seria mais fácil se tivéssemos começado mais cedo. Portanto, a variabilidade pode ser um desafio na compreensão do que é que está a acontecer. A variabilidade é tão característica da gaguez como as próprias desfluências. E se nós percebermos isto, percebemos que não é porque a criança passou uma tarde, uma semana, vários dias sem gaguejar, que a gaguez de facto desapareceu. Infelizmente, porque nós gostávamos que fosse ao contrário, está bem? Nós gostávamos muito. Podemos passar. Estes são alguns dos fatores de impacto. Eu acho que a Susana já falou deles e, portanto, eu não vou falar. Está bem? Muito bem. Outro desafio que encontramos é que realmente. Podes passar, Sara, só, por favor? Exatamente. Outro dos desafios que encontramos é que as crianças que gaguejam, cada vez mais, ou um grande, grande, grande número de crianças que gaguejam, têm outras necessidades além das necessidades ao nível da fluência. E por isso podem ter algumas questões de linguagem, algumas questões de articulação dos sons da fala, algumas questões de motricidade associada à língua, aos lábios, aos músculos orofaciais, podem ter outras necessidades, nomeadamente noutras valências, e às vezes fica muito difícil perceber onde é que se encaixa o trabalho de fluência, o trabalho com a gaguez no meio, no contexto de tantas necessidades. E este é um grande desafio, que leva a que, por exemplo, a área da fluência possa ser deixada para o último, ou possa ser deixada para depois, para percebermos melhor, para vermos onde é que isto vai dar. O que será um erro, não é? Porque nós não fazemos isso com mais nenhuma área e, portanto, não devemos fazer também com a fluência. Além disto, é muito importante percebermos que na idade pré-escolar existe um enorme desenvolvimento, um acentuadíssimo desenvolvimento ao nível neurológico. E isto pressupõe que estejam várias capacidades, várias competências a serem adquiridas, outras emergentes, outras prestes a emergir para a criança. Bom, estamos a falar de funções executivas, estamos a falar de memória, linguagem, fluência, fala, de todas estas áreas. E isto cria ainda um contexto mais difícil de análise, de perceber qual é o valor de uma coisa, qual é o valor da outra e o que fazer. Por isso, é muito importante contextualizar o trabalho de fluência ou as necessidades que a criança tem ao nível da fluência, ver se elas são prioritárias, se são secundárias, se podem trabalhar mutuamente ou ao mesmo tempo que outras necessidades. E isto, passa por favor, Sara.
E isto deve ser feito por uma equipa, deve ser pensado em equipa, está bem? Outra ideia que é muito importante deixar esclarecida é que o que eu estou a falar é a norma, ok? É muito. Não são muitas as crianças que só gaguejam. Uh, Comorbilidades é realmente aquilo que nós mais temos, o que significa que mais de 50% das crianças que gaguejam têm pelo menos outra necessidade noutra área que deve ser atendida e compreendida, nomeadamente pela forma como interfere com a fluência. Ok? E então uma avaliação compreensiva é mesmo muito importante e muito discutida. Outro desafio, este aqui é muito grande também. Este desafio é o diagnóstico. O diagnóstico é um desafio. Primeiro porque o termo gaguez, enquanto diagnóstico, gaguez de desenvolvimento, é conotado como alguma coisa negativa e ainda existe socialmente algum tabu em dizer o nome como que quase como se fosse uma sentença. A partir do momento que eu digo que é gaguez, eu estou a sentenciar aqui um futuro. Isso não é verdade e cada vez é menos assim, mas na verdade ainda é um bocadinho. Ah, Existem tantos termos utilizados. Existe a gaguez, a disfluência transitória, a gaguez transitória, a gaguez de desenvolvimento, a disfluência, a disfonia, a, como é que é? A gaguez de desenvolvimento ou disfluências de desenvolvimento, disfluência só, e portanto, no meio disto tudo, quando nós conversamos uns com os outros, às vezes nós não nos conseguimos entender. E a maioria destes termos, embora possam ter sido usados em algum momento, já estão em desuso. E outra coisa muito importante é que gaguez de desenvolvimento não significa que a gaguez é prevista no desenvolvimento e que é normal no desenvolvimento. Pelo contrário, significa que a gaguez, como perturbação da fluência e alteração ao nível da fluência, surge num contexto de grande desenvolvimento da criança. E um adulto que gagueja também tem uma gaguez de desenvolvimento. É exatamente a mesma coisa porque surgiu no mesmo contexto de desenvolvimento. O termo técnico que se usa para diagnosticar uma gaguez é gaguez ou gaguez de desenvolvimento. Esta gaguez pode, sendo gaguez, tornar-se persistente ou, sendo gaguez, pode desaparecer. E é na mesma uma gaguez. Sim, não é? Por isso, se não tivermos medo dos nomes, dos termos e começarmos a uniformizar a forma como falamos sobre o que estamos a ver e diagnosticar, quando assim há critérios para diagnóstico, será mais fácil ajudar as pessoas, que nos procuram. Portanto, outro desafio ao nível pré-escolar é uma tendência que nós temos adultos para desvalorizar aquilo que a criança está a experienciar quando a fala fica presa, quando começam a surgir desfluências. Porque é muito pequenina, porque não se vai notar, porque parece que não tem consciência. E o que acontece muitas vezes é que realmente as crianças, por exemplo, 2, 3 e às vezes 4 anos, podem não ter uma capacidade racional para nos explicar o que é que está a acontecer e usar termos ajustados, mas isso não quer dizer que não tenham uma consciência de que alguma coisa, alguma dificuldade está a acontecer na fala e, nomeadamente, que comecem a reagir ao que está a acontecer antes até de compreender o que é aquilo. Já tinhas falado desta parte, que não faz parte Sim, do sim. desenvolvimento, vou passar. Sim, sim, não, não, mas eu só quero dizer uma coisa que Ok. está provado, e isto não é só a nossa experiência, está provado que crianças de 2 e 3 anos, crianças muito pequeninas, têm consciência desde cedo, do que está a acontecer na fala. E a grande maioria das crianças, cujos pais até acham que podem não ter consciência, às vezes não falam sobre isso, não agem sobre a gaguez ou agem sobre ela, dependendo dos casos, e não falam sobre isso porque não têm recursos, nomeadamente verbais, cognitivos, para o fazer. Não, mas não quer dizer que não tenham recursos perceptivos e automatismos para reagir ao que está a acontecer, e isso acontece muito mais frequentemente do que o contrário. Tá bem? A par disto, se nós pensarmos bem,
quando uma criança está a gaguejar, se ela realmente tiver algum tipo de percepção do que está a acontecer e até não gostar e até ficar desconfortável com aquelas paragens involuntárias que ela não escolheu que aconteçam. Além disto, ouvir o adulto, fala mais devagarinho, respira, pensa que vai sair bem, pensa bem que vai sair bem. Ela pode perceber, ok, o adulto tem uma ótima intenção e está a tentar ajudar-me, que é aquilo que nós adultos percebemos, não é? A intenção é tão boa, está a tentar ajudar. Ou então pode passar-lhe completamente ao lado esta parte da intenção e ficar com a sensação de que poderia estar a fazer melhor e não está, porque não está a tentar o suficiente, porque não está atenta, porque não está a respirar, porque não tem calma. E isto pode ser extremamente injusto, e ter consequências, nomeadamente no agravamento da própria gaguez. Não quero com isto assustar ninguém, só quero dizer que devemos ter cuidado com a experiência que a criança está a ter e tentar perceber como é que gaguejar está a ser para ela. Se está a ser ok, se está a ter impacto negativo, e se eu posso ajudar, ou se eu não quero ajudar, mas ter consciência que as minhas palavras e a forma como eu me comporto e reajo vai ter implicações. Por isso, tendo em conta tudo isto que a Ana já mencionou, não é? Todos estes desafios que fazem parte da gaguez, como é que nós podemos pegar nestes desafios e transformar em oportunidades? E para o fazer, eu volto aqui a reforçar uma ideia que foi muito falada esta manhã, temos mesmo que compreender a complexidade da gaguez. Falar é algo tão complexo e a gaguez também o é. E nós já temos imensa investigação, imensa literatura que explica esta complexidade, tanto em termos de neurofisiologia, em termos da natureza multifatorial da gaguez, não é? Até a desmistificação de coisas que se achavam que eram verdade e agora já não é. Por exemplo, que ninguém gagueja por estar ansioso, por ser ansioso por natureza, não é essa a base. Por isso, realmente, antes de criar a oportunidade, ok, vamos compreender então o quão complexo a gaguez consegue ser. Para isto, também é importante falar aqui dos fatores de risco, porque, como já foi mencionado, nesta idade há a possibilidade de recuperação, mas tem-se estudado aqui os fatores que podem fazer ou não, ou podem influenciar que a gaguez recupere. Por exemplo, o histórico de gaguez na família, não é? Ou seja, este fator genético. Há um risco mais elevado da gaguez persistir se houver algum familiar ou que já gaguejou ou que ainda gagueje. Também o sexo da criança, sabemos que há um risco mais elevado de persistência para crianças de sexo masculino, a idade em que surgiu, ou seja, crianças em que a gaguez apareceu um bocadinho mais tarde nesta idade pré-escolar, pode ser aqui um fator de risco, assim como o tempo de corrida, ou seja, quanto mais tempo a criança estiver a gaguejar, maior o risco de persistência. Também aqui o padrão de evolução, crianças cujo padrão de gaguez apresenta uma gravidade constante ou vai aumentando ao longo do tempo, pode ser aqui um fator de risco, assim como o temperamento, crianças mais reativas, naturalmente mais reativas à gaguez e não só, a outros estímulos, podem ter mais dificuldades até nesta autorregulação quando a gaguez acontece, ou pelas reações dos outros, ou também esta autorregulação noutras situações que não a fala. Também é importante voltar a mencionar aqui a comorbilidade, ou seja, a existência de outros diagnósticos além da gaguez, crianças com perturbação de linguagem e ou perturbações de sons da fala, com outros diagnósticos dentro das perturbações do neurodesenvolvimento, podem ter aqui um risco maior da gaguez persistir. Mas com isto, nós não queremos dizer, vamos imaginar uma criança que tem todos estes fatores. Não conseguimos garantir que a criança vai continuar a gaguejar, não significa isto. Mas realmente quais é que são as oportunidades que surgem de compreender os fatores de risco? Ok, à partida já sei o que é que pode fazer com que a gaguez persista ou não, já sei o que é que posso contar. Ao mesmo tempo, também pode ser importante aqui para ajustar coisas do plano de intervenção e, acima de tudo, a oportunidade que se cria é, ok, se a criança está a gaguejar e estiver em idade pré-escolar, não vamos esperar. Não vamos esperar nem colocar a gaguez em segundo plano, principalmente se já houver preocupação parental, porque é isto, nós sabemos que nesta idade, tal como a Ana mencionou, a gaguez já pode ter impacto tanto na criança como nos pais. Aqui o que está a itálico são apenas exemplos, mas realmente pode já ter impacto a nível cognitivo, ou seja, na forma como a criança e os pais pensam sobre a gaguez. Recebemos muito em consultas, por exemplo, a criança, mesmo pequenina,
a referir que fala mal, não fala como os amigos, frases como a minha fala está estragada, as minhas palavras ficam agarradas e eu não gosto. Os pais muitas vezes também vêm com esta sensação de eu devo ter sido eu, de certeza que foi quando na mudança de escola eu fiz alguma coisa que fez com que isto despoltasse, ou eu devo estar a fazer alguma coisa de errado. Aqui a nível emocional, claro que isto vai gerar aqui na criança, por exemplo, frustração, e os pais podem sentir ansiedade porque querem muito ajudar, mas não sabem como. E esta ansiedade pode transparecer, por exemplo, nos comportamentos. A criança gagueja e os pais muitas vezes mencionam aquele sentimento de aflição. Daí, o que é que eu faço agora? Finjo que não está acontecendo nada, comento sobre o assunto, será que ela se vai sentir mal sobre... Ou seja, mesmo que a gaguez passe, mesmo que haja recuperação, a criança está a ter esta experiência, não é? Por isso, temos aqui uma oportunidade de, desde o primeiro dia, trabalhar sobre este assunto, nestes níveis. Por isso, aqui a grande questão. Então, qual é que é o nosso objetivo com a intervenção nesta faixa etária? Claro que nós temos em vista a recuperação, porque a recuperação é uma possibilidade, mas tal como a Ana referiu e outros colegas também, a recuperação não é possibilidade para todas as crianças. Por isso, a fluência não pode ser a prioridade na intervenção. Claro que nós vamos fazer de tudo para que a fala seja o mais fácil possível, o mais confortável, sem esforço, sem tensão, mas realmente não nos podemos focar só nisso. Vamos promover atitudes comunicativas saudáveis, tanto da criança como da família, aumentar competências comunicativas e sim, queremos que a fala seja um ato prazeroso e fácil. Para isto, não vamos só pensar na criança como a criança que vai à terapia e fica aqui a 50 minutos connosco, não vamos pensar só no contexto clínico, vamos pensar no contexto familiar e outros contextos. E aqui entra a escola e os educadores, que são aqui uma ajuda enorme. Também para nós, como a Susana referiu, termos aqui feedback da criança como um todo e não só a criança que nos entra aqui pela porta. E qual é que é a oportunidade? Então, se nós não pensarmos só na fluência, sabemos que há possibilidade de recuperação, ok, mas se nós não pensarmos só na fluência, pensarmos também aqui na promoção de atitudes comunicativas saudáveis, no aumento de competências comunicativas, o que é que se gera? O que é que nós estamos a potenciar? Estamos a potenciar pais que se sentem autoeficazes de lidar com a gaguez. A gaguez já não é o bicho-papão, que esta questão passa ou não passa, o que é que eu faço? São pais que compreendem esta variabilidade, que sabem o que fazer quando a gaguez aumenta. Também aqui esta promoção do ambiente facilitador, e com isto não significa que os pais estavam a fazer coisas que causaram a gaguez, não é nada disso, mas ok, agora que já reunimos todo o conhecimento, já sabemos tanta coisa acerca da gaguez, que ajuste é que eu posso fazer? Porque os pais sempre tentaram ajudar, não é? Por isso, ok, que ajuste é que eu consigo fazer para realmente tornar um ambiente facilitador de comunicação? E claro, acima de tudo também que a criança se sinta o comunicador confiante e competente, independentemente se a gaguez passa ou não. Para isso, temos aqui várias abordagens de intervenção com evidência científica, também estruturadas, que nos ajudam aqui a atingir os nossos objetivos. É isto, não há receita, cada caso é um caso, e sempre que nos chega uma criança, temos que fazer um plano de intervenção específico para as necessidades daquela criança. E estas abordagens de intervenção ajudam nesse sentido. Por isso, não há uma receita, não há aqui uma fórmula que dê para todas as crianças. Ok, agora o que é que esta criança necessita e quais é que são as abordagens que me podem ajudar nesse sentido. E é isto, tudo isto vai assentar em observar uma criança como um todo e não pelas partes, ou seja, a criança que tem terapia miofuncional, a criança que gagueja, não, a criança num todo. A criança na escola, a criança em casa, a criança com os avós. Também muito aqui a prática centrada na família, porque as crianças precisam de apoio, claro, mas os pais também. Os pais também precisam de apoio e de suporte, porque vão ser os nossos maiores aliados, quer a gaguez recupere ou não. Aqui ao nível da visão longitudinal, eu digo muitas vezes isto, não é? Ou seja, nós não sabemos se a gaguez vai passar ou não, mas o que é que nós estamos a fazer hoje para minimizar o impacto da gaguez amanhã, daqui a 5 anos, daqui a 30, pensando aqui nesta criança que mais tarde vai ser um adulto. E é isto.
esta visão holística da comunicação e do impacto, quando nós temos dificuldades em comunicar, até nós adultos, por exemplo, uma mera rouquidão a nós pode-nos criar muita frustração, não é? Por isso é isto, a comunicação para os humanos é tão importante e quando ela está dificultada realmente pode ter aqui um impacto muito grande e não só falar é difícil, pode ter aqui algo muito transversal à nossa existência. Por isso gostava de deixar aqui esta frase para terminar. A forma como nós falamos sobre a gaguez e também lidamos com ela vai moldar a visão que as crianças e os pais têm da mesma. E para mim, e acho que pela equipa também, nesta idade tão tenra, trabalhar já isto desde cedo é a maior oportunidade que nós podemos dar. Por isso, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Sara. Muito obrigada às duas. Muito obrigada. Obrigada por nos ajudarem a adentrarmos nesta realidade que nem sempre está esclarecida e que muitos pais se sentem sozinhos. Temos aqui uma pergunta que eu acho que pode ser gira para as duas, que é do Nuno Dias. O Nuno pergunta e gostava de saber se qual é que é a maior ou maiores ideias, reações erradas que nós costumamos encontrar diante das pessoas que gaguejam, não é? Não precisa de ser só sobre a gaguez, não é? Reações das pessoas diante da gaguez. E quais é que acreditam que pode ser mais necessário uma consciencialização? Ok. Em que aspecto a criança gagueja as reações que a criança da experiência de gaguejar? É isso? Não sei se estou. Eu penso que não, eu acho que é das pessoas, reações das pessoas Ok. à gaguez. Sim, eu acho Oh. que é isso, exatamente. Ok. Eu acho que a princípio, não sei, eu não sei o que é que vocês acham, mas, por exemplo, aquela questão de a criança pensa tão rápido, está a pensar tão rápido, pensa mais rápido do que fala e depois aquilo sai uma confusão. Pronto, eu acho que esta é assim número um. E claro, a questão de ser uma criança, ela gagueja porque é nervosa, porque é tímida, estas pré-conceições que nós fazemos, não é? Nós gostamos sempre de dar justificação para tudo. E eu acho que são estas duas coisas, não sei, Ana. Eu estava aqui a pensar, eu não sei dizer quais são as reações mais erradas. Eu acho que as reações que são mais desajustadas, porque depois depende muito a idade e assim, acho que são fonte de uma não compreensão do que é gaguez e de uma não compreensão do que é gaguejar. Porque se todos compreendêssemos o que é gaguez e o que é gaguejar, eu acho que toda a gente teria reações muito positivas e muito ajustadas. Nem sempre positivas, mas pelo menos ajustadas. E acho que a grande mudança que se deverá fazer e o ponto de consciencialização de investimento é exatamente isto que nós estamos a fazer aqui agora, que é ajudarmos toda a gente a perceber melhor o que é gaguejar, a perceber o que é estar nos pés de uma criança, de um adolescente, de uma criança maior ou de um adulto que gagueja e perceber o que é que ela pode estar realmente a experienciar, sendo que isto é extremamente individual, mas termos esta ideia, uma ideia do que será, e automaticamente eu acho que fica muito mais fácil aliar as boas intenções a um comportamento que realmente ajuda a pessoa e que a ajuda a estar em pleno na sua comunicação e com prazer na interação com o outro. Eu acho que isto é o mais importante, não sei se vocês concordam. Concordo completamente. E é isso que fizemos aqui hoje, não é? Sim. Pronto. Há assim algumas perguntas que já fomos respondendo. Estava aqui a ler da Ana Carvalho. Ainda há muita ideia de que a idade pré-escolar é normal e passa. Pronto, um bocadinho esta. Nós também nos deparamos com isso, Ana, de vai passar, não é? Tal história dos 6 meses, que penso que foi a Sara Sim. que abordou. Esse é talvez o maior mito que existe associado ao diagnóstico de gaguez, são os 6 meses, sendo que o tempo não é critério de diagnóstico, não é critério de diagnóstico da gaguez ou diagnóstico diferencial entre a gaguez e outras perturbações. Por isso, os 6 meses podem ser úteis, ou os 6 meses, ou um ano, ou os 7 meses podem ser úteis para analisarmos outras questões, como a evolução, como as reações, como fatores de risco, mas nunca para o diagnóstico. E por isso uma criança não passa a ter gaguez quando passa os 6 ou 7 meses ou um ano. E esse é sem dúvida o maior mito que existe. Sim.
também gostávamos de aproveitar, porque temos tido aqui várias interações sobre isso, que realmente os pais com quem trabalhamos são pessoas espetaculares e nós fartamos-nos de aprender convosco e também nos ajudam a estarmos aqui hoje. E são grande do nosso propósito e criação deste evento. Os pais, as crianças, os adultos, que eu gosto tanto. E pronto, eu acredito que os adolescentes não estejam aqui. Tem mais que fazer. Sim. Sim, As pessoas sim. perguntaram se vai estar disponível a gravação. Eu gravei, não tenho certeza. Deixem-nos perguntar. Pronto, tu preveniste, pelo menos está gravada. Por último, Ana, está aqui, apareceu agora uma pergunta muito gira. Ainda temos aqui Queres que, queres que eu, queres que eu pegue nela? Sim, então. Qual a importância do seguimento em psicologia em simultâneo com a terapia da fala? Qual a importância? Tendo em conta o impacto emocional e social da gaguez. Então, nós fazemos encaminhamentos para a psicologia não pelo impacto da gaguez emocional, cognitivo, social, comportamental, porque ele faz parte, porque esse impacto é possível de existir e faz parte da gaguez em si, e não é uma perturbação alheia à gaguez, mas nós fazemos encaminhamentos quando a criança tem outras necessidades psicoterapêuticas e tem outros sinais de alerta para questões emocionais que poderá desenvolver, melhorar, modificar. Por isso, em casos de crianças que têm comorbilidades com outras necessidades ao nível da psicoterapia e da psicologia clínica infantil, nós trabalhamos a par e é muito importante porque nós não trabalhamos com a gaguez, não conseguimos abrir o cérebro e ir lá trabalhar com a gaguez, nós trabalhamos com a criança e com tudo o que ela é. E neste sentido, quanto mais organizada, regulada e feliz estiver uma criança, mais fácil é fazer qualquer processo terapêutico, nomeadamente o processo de terapia com gaguez infantil. Não sei se respondi, Ana, ou se há alguma nos dúvida adultos. específica. Ana, e nos adultos? E nos adultos, igual, ok, nos adultos igual. Nós não encaminhamos adultos que dizem que se sentem horrivelmente por gaguejar, que sentem ansiedade antecipatória porque vão gaguejar ou porque têm um impacto gigante da gaguez na sua vida. Isto é gaguez. Nós fazemos encaminhamentos quando, além deste impacto, vemos que, em termos de intensidade do que eles experienciam, já não é uma associação considerada típica à gaguez e que pode ser realmente outra questão que nós, terapeutas da fala, nem sequer estamos a identificar, ou quando o adulto tem outras necessidades e outras alterações e outras dificuldades associadas. E nesse caso, fará o seu processo de terapia, de psicologia como faria se não fizesse terapia da fala. E mais uma vez, quanto mais organizado, melhor consigo próprio estiver um adulto, mais fácil é para si encarar um processo de terapia da fala, sendo que ele já é tão difícil, precisa que realmente a pessoa esteja bem e pronto para as mudanças e para os desafios. Sim. Uma pergunta, talvez ali mais para a Susana ou para o Carlos. Muitos educadores, muitos professores encaminham pessoas para a terapia da fala, pessoas que gaguejam para a terapia da fala, encaminham no sentido de falam com os pais. O que é que vocês diriam que, eh, que nos ajuda neste encaminhamento? Ou seja, que papel é que pode ter um professor e educador neste processo? Mas não estou a dizer na criança, estou a dizer assim, ajudar-nos olhem, neste dia como consciencialização da gaguez. Eu não sei se percebi bem a tua pergunta, Carlota. Desculpa, não sei, Carlos. Eu também não, Não mas, sei se percebi muito mas bem o que é que tu, onde é que o que eu acho que a Carlota está a perguntar é o que é que pode ajudar os professores, não é? Aqui quando encaminham as crianças para a terapia da fala, é isso? Sim, Ou não? O que é que pode ajudar nesse sentido? sim. Olha, eu acho que é um bocadinho no sentido em que daquilo que nós respondemos há bocado, não é? Os professores, e se já o fazem, já estão aqui num passo à frente, e ótimo, não é? Porque conseguiram identificar que a criança tem gaguez e que necessita da terapia da fala, e aí já estamos um passo à frente, o que é ótimo. E basicamente, como tem contacto todos os dias com a criança,
é ali um aliado logo desde o início para nós podermos também ter mais características e conhecimento sobre toda a comunicação, sobre a interação da criança e a forma como a criança reage em relação à gaguez no ambiente escolar. E, obviamente, saber que não conta só aqui os professores, temos que ter também aqui muito feedback dos pais, neste sentido também. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, Susana. Não, eu acho que é essencialmente isso que tu disseste e perceber como é que a criança está a reagir, pelo menos aparentemente, àquela gaguez, àqueles momentos. E se está, por exemplo, lá está, se não é simplesmente fazer umas repetições leves, mas sim, por exemplo, fazer caretas, fazer força, ter os tais comportamentos secundários que nós tínhamos falado, aí será muito importante falar com os pais e perceber se realmente poderá haver um trabalho neste sentido. Penso que é isso. Também Sim, acho que é e outra. diz. Não, Fala, não, eu fala. só ia acrescentar que, como nós dissemos inicialmente, esta idade tem imensos desafios, não é? Porque é uma idade, a idade escolar tem aqui muitas idades, não é? Muitas mudanças, muitas alterações. E perceber que, imagine, uma criança que chega no primeiro ano poderá ser uma criança com gaguez, poderá ser uma criança completamente diferente no quinto ano, não é? E a maneira como sente e como reage à gaguez. Não nos podemos só cingir na idade escolar ao primeiro ciclo, há todo um outro espectro muito alargado, e todas as outras experiências e que é preciso ter em conta também. E eu também gostava de deixar aqui uma ideia, também estavas a perguntar, Carlota, o que é que para os professores e educadores é importante. Eu acho também muito esta ideia de a gaguez não é só o que é observável, não é só o Uhum. bloqueio, não é só a repetição, até o que a criança faz para não gaguejar também tem muito valor e é isto. Às vezes não está lá não é tão intenso, não é tão direto, mas realmente pode ter aqui um grande impacto. Por isso, claro, como está a gaguejar, repetições, bloqueios, prolongamentos, tudo aquilo que nós já sabemos, mas também se está a fazer alguma coisa para não o fazer vai impactar muito. Exatamente. Exatamente, obrigada. Estava a ler aqui no chat Uhum. se existiria mais alguma pergunta. Seria Assim, muito sobre este. rica da Sara, Matias, muito rica, Sara, obrigadíssima. Ui. Sim, são experiências pessoais que as pessoas estão a partilhar connosco e nós agradecemos tanto porque, não é? São experiências tão valiosas e outros pais podem ler e outros professores podem ler e tudo o que é aqui escrito é informação e é importante que partilhem e nós agradecemos muito isso. Eu acho que outra ideia que pode ficar aqui e presente, respondendo ao quando tu perguntaste assim, pela tu perguntaste, como é que eles podem, por exemplo, participar num dia destes, num dia de consciencialização para a gaguez, e não particularizando para as crianças, não é, que nós acompanhamos, para os casos que nós vemos, para as famílias que nós orientamos e de quem gostamos tanto. Eu acho que os professores têm um papel incrível, na, na postura do grupo, nos valores do grupo, e têm um poder enorme em colocar a gaguez no tamanho que ela tem realmente. É assim. Portanto, e passar isto de forma transversal tanto às crianças que podem ter que gaguejam ou outras crianças que eventualmente se vão cruzar com outras pessoas que gaguejam e vão ter determinadas atitudes mediante a informação e todos estes valores que são passados também em sala de aula, assim como há a consciencialização para outras questões, também pode haver para a gaguez como uma questão de fala que pode acontecer e que é isso, e que tem um determinado tamanho e que não deverá ter um impacto maior do que o seu tamanho. E indo encontrar aquilo que a Susana também disse há bocadinho, que foi muito bonito e que ficou na minha cabeça, que ela estava a falar, que algumas crianças podem ter mais dificuldade a falar e pode ser uma área fraca a fala, mas a comunicação pode ser uma área forte. E esta ideia de que a comunicação pode ser uma área forte, independentemente do que se passa na fluência, é uma ideia muito poderosa também de se levar para as escolas. Boa. Calhar, Ana, Bem, sim. Vamos então encerrar. Nós gostávamos de conversar, mas
não podemos ficar aqui mais e, portanto, vamos ter outras oportunidades. Muito obrigada a todas as pessoas que participaram e contribuíram. Mais passivamente, mais ativamente, muito obrigada a todos, muito obrigada a esta equipa que é tão talentosa e que eu gosto sempre muito de ouvir. E espero que vocês fiquem com a mesma sensação que nós, com que saímos, de que é que vale mesmo a pena investir no conhecimento, na informação nesta área, e que vale mesmo a pena fazer a diferença na vida das pessoas que gaguejam. Sendo assim, desejo-vos um bom fim de semana e vamos encerrar este encontro online da melhor forma. Adeus, até à Bom fim próxima. de semana.